1 João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Vamos ler mais uma vez esse versículo aí. Versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Antes de nós lermos esse capítulo, vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê a sua medida, que Ele nos conceda a sua luz. Porque, irmãos, diante desta oração do Senhor em João 17, tudo que nós podemos fazer, nós seres humanos, é despir, na verdade, de tudo que temos, de todo o nosso conhecimento, de todo o nosso achismo. Tudo que nós podemos fazer com relação a esta oração é tirar de fato a sandália dos nossos pés. É tudo que nós podemos fazer, nada mais. Nos colocar à disposição e à dependência que, se o Espírito Santo assim quiser, trazer algo sobre esta oração que a maioria dos estudiosos concordam que esta oração ela é do sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus. Então cabe ao Espírito Santo lançar a sua luz nas palavras que Ele mesmo quiser, para que possamos ver algo a respeito do nosso Pai Celestial, o nosso Pai da Glória, o Cristo glorioso, mas não só isso, a Igreja gloriosa. Porque essa é uma intercessão do nosso Senhor Jesus. Com toda certeza, Ele é este que entrou no Santo dos Santos. Por isso que é uma oração do sumo sacerdote. Só o Espírito Santo pode trazer algo para nós. Então, esperamos no Senhor que Ele possa nos ajudar com relação a algumas notas aí nesta oração. Então, vamos orar ao Senhor, para que Ele assim tenha um caminho e nos ajude e fale aos nossos corações. Então, vamos orar primeiro e depois nós seguimos aí nesse capítulo, com a ajuda do Senhor. Pai, obrigado porque mais uma vez nós estamos diante da Tua Palavra. Somos gratos ao Senhor pelo Teu Espírito, porque assim podemos manter comunhão viva com a Tua Palavra. Tua Palavra que é viva, Tua Palavra que é eficaz, Tua Palavra que é eterna. Essa Palavra que nos regenerou, essa Palavra que nos deu vida. Obrigado ao Espírito Santo, porque temos comunhão com ela e também temos comunhão uns com os outros e também temos comunhão com o Pai e com o Filho. Que de fato, nesse tempo de meditação, o Senhor possa ser para nós todo o nosso suporte, porque reconhecemos a nossa limitação e quão pequenos somos, ó Senhor, diante do Teu nome glorioso, do Teu nome grandioso e do Teu nome majestoso. Então te pedimos, ó Senhor, que o Senhor possa nos despir de todo o nosso conceito, apego, de todo o nosso conhecimento natural,
para que possamos nos render aos teus pés, para que assim mais uma vez o Senhor fale aos nossos corações, para que possamos ouvir a tua voz, porque precisamos, ó Senhor, de ti. Nos dias em que vivemos, ó Deus, nós precisamos da tua voz. Precisamos conhecer, ó Senhor, a tua vontade. Então faz isso nessa noite. Usa esse tempo. Usa de misericórdia para conosco. Vença, Senhor, toda a nossa limitação. Destampa, ó Senhor, nossos ouvidos. Desvenda, ó Senhor, os nossos olhos. Ainda que sejamos, ó Senhor, um pequeno rebanho, mas confiamos em Ti, ó Senhor. E estamos aqui por causa da Tua palavra, por causa do Teu testemunho e por causa do Teu nome. Nos encoraja, ó Senhor, nesses dias, a estarmos submissos a Ti mesmo como cabeça. Exerce o Teu senhorio sobre esse tempo e restaura, ó Senhor, a Tua igreja. Que de fato ela possa se voltar a Ti. Que ela se volte à Tua palavra, em devoção, em obediência, em adoração. Muito obrigado, ó Senhor. Obrigado por estarmos reunidos e congregados no Teu nome. Amém. Nós temos repartido com os irmãos, ainda que tenha saído um pouco fora do tema geral, nós temos falado da verdadeira e genuína satisfação. E vimos que nós só podemos estar satisfeitos com aquilo que Deus está satisfeito. Como foi lembrado hoje na mesa, Deus, o Pai, Ele está plenamente satisfeito com o seu Filho. Especialmente com o Filho do homem. Ele está totalmente satisfeito com este homem, como foi lembrado. O Jesus de Nazaré, o Jesus homem. Ele é o varão aprovado de Deus, ele é o varão perfeito. Em todas as coisas, ele foi agradável a Deus. Na medida que as nossas vidas vão se voltando a ele como centro do coração de Deus, nós vamos encontrando gozo e satisfação, que não estão relacionados a coisas, a pessoas. Está relacionado àquilo que agrada o coração do Pai Celestial. Então, à medida que vamos avançando e olhando para o Senhor Jesus, nós vamos encontrando nele a vontade do Pai. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a expressão do Deus triuno é concentrada no Filho, no nosso Senhor Jesus como homem. Por isso podemos, com segurança, encontrar nele o gozo. Né? Esta oração do nosso Senhor Jesus fala de gozo. Fala como que nós podemos encontrar a genuína felicidade. Então, falamos para os irmãos 3 coisas importantes para que essa alegria seja completa. Essa palavra gozo aparece na oração de João 17, aparece na epístola de 1 João, capítulo 1, falando que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho. É assim que os discípulos mantinham a comunhão. Essa era a verdadeira comunhão dos apóstolos. Isso deveria ser relatado e escrito para que o nosso gozo fosse completo, pleno. Esta oração, nós poderíamos estabelecer tantos focos aqui nesta oração, tantas coisas preciosas aqui nessa oração, mas uma delas que nós podemos colocar aqui, que o Senhor Jesus ora por felicidade, por gozo. E como que os discípulos, em meio a tantas perseguições que viriam ainda, porque quando você vê a igreja em Jerusalém, ela foi perseguida. Eles seriam as primeiras testemunhas, né? Receberiam o poder do Espírito Santo para ser testemunhas. Alguns dizem que aquela palavra, testemunha, fala de coluna. E eles são, de fato, as primeiras colunas ali no livro de Atos, na história da igreja. Mas alguns dizem também que essa palavra testemunhas fala dos primeiros mártires. E aquela palavra se refere, então, aos mártires. E eles também foram os primeiros mártires. Né? Eles padeceram, eles foram perseguidos por causa do nome de Cristo. Então, esta oração é um caminho
para eles e para a igreja, como que nós podemos provar do verdadeiro gozo com o nosso Senhor. Então podemos colocar dessa forma esse tempo de comunhão e de meditação nessa noite, mesmo que fugindo um pouco do tema geral. A plena comunhão com Cristo e a nossa comunhão com a igreja. Então pense nisso. Como desfrutar da plena comunhão com Cristo e da comunhão com a igreja? Essas duas coisas se completam. Para que nós possamos viver essa plena comunhão com Cristo, nós também deveremos viver uma plena comunhão com a igreja. A igreja é os santos do Senhor, são os redimidos, são os seus comprados. Nós somos a igreja do Senhor. Então, a experiência da satisfação e do gozo, ela como que fecha um ciclo. E por isso que nós lemos ali 1 João, o capítulo 5. Porque há 3 que testificam no céu. Então prestem atenção nisso. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir de novo, buscando esse texto da palavra. Então 1 João, no capítulo 5, versículo 7 que nós lemos, diz que há 3 que testificam no céu. E ali está o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, certo? No original ali, os irmãos sabem que é o Palavra, porque se refere ao verbo, o verbo da vida. Pode ver que não está mencionado ali Jesus. Poderia estar, né? É a mesma coisa. Poderia estar dessa forma. Há 3 que testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não foi assim que o Espírito Santo quis escrever. E se na sua Bíblia tem um colchetes, desconsidere esse colchete, porque todas as buscas, todos os estudos, todas as pesquisas que foram feitas lá atrás para estudar esse versículo, esta parte consta nos principais manuscritos, do original lá do grego. Tá? Então, se tem um colchetes, apaga ele. Porque muitas Bíblias colocam colchetes como colocando em dúvida se de fato isto é assim. Então, isto é assim. Porque o versículo 8 não teria sentido sem o versículo 7. Depois você lê o 8 com calma, porque não é o foco agora. Então, há 3 que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Nós poderíamos então dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma eterna, santa, imaculada comunhão. Porque esse é o nosso assunto. Nós falamos que a evidência da nossa alegria e gozo vem por meio de 3 coisas. Os irmãos se lembram? A nossa comunhão tem que ser, em primeiro lugar, com o Pai e com seu Filho. A nossa comunhão com a Palavra de Deus. E a nossa comunhão uns com os outros. Essas 3 coisas foram citadas. Então, não existe necessariamente uma ordem para essas 3 coisas. Eu queria que os irmãos pensassem um pouco junto comigo, até pudesse ilustrar um pouco na sua mente um círculo. Poderia até ter feito um desenho aí para ajudar os irmãos. Mas pense em um círculo. E nesse círculo você coloca nossa comunhão com o Pai, nossa comunhão com a Palavra e nossa comunhão uns com os outros. Foi isso que nós citamos como uma base para vivermos a verdadeira e plena comunhão ou alegria de comunhão com os santos e com o Senhor. Né? Porque essa alegria não é somente um pensamento, ela é uma realidade na nossa vida. Ela é uma realidade dos santos. É uma realidade que quando nós professamos que temos gozo em Cristo Jesus, como é esse gozo? Então, nós estamos falando de uma experiência de ter um verdadeiro gozo nessa comunhão. Então, quando nós fazemos esse círculo, você não vai encontrar uma ordem, tipo, esse é primeiro, esse é segundo e esse é terceiro. E junto com isso nós colocamos que nós devemos considerar nesse círculo aí as 3 pessoas. E por isso que esse texto de 1 João nos ajuda muito. Então, vamos colocar assim, Deus o Pai, a Palavra e a comunhão dos santos. Então vamos colocar de novo. Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Pai sempre vai falar de comunhão. O pai sempre tem desejo que na sua casa tenha uma mesa posta, como estava hoje uma mesa posta. Porque mesa vai falar de comunhão. Não há melhor lugar de comunhão com o pai do que estar em uma mesa. Então o pai fala de comunhão. E por que nós citamos que a nossa experiência virá por meio da palavra? Lembra disso? Então fique na mente esse círculo. O palavra, pai, o palavra. Porque o palavra se refere ao verbo da vida. O verbo que se fez carne. Verbo encarnado. Ou palavra de Deus. Devemos manter essa relação com a palavra viva de Deus. Porque a palavra ela é viva e eficaz. 1 Pedro vai dizer que é essa palavra que nos regenerou. É essa palavra que nos salvou, que nos gerou de novo. Tamanho é o valor e poder da palavra, do verbo vivo. Nós sabemos que quem nos gerou e quem nos salvou é o Filho de Deus. Mas é o verbo vivo de Deus. Ele nos regenerou pela palavra, que é viva e dura para sempre, porque a palavra é eterna. Então, e o terceiro aspecto, a comunhão dos santos, que nós citamos. E ali na Epístola de João, o terceiro aspecto seria o Espírito Santo. Então, Pai, ou Palavra, o Filho, e a nossa comunhão, a comunhão com o Espírito Santo. Antes de fazermos a leitura, abra comigo em 2 Coríntios, fazendo um favor, no capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13. Está assim, veja esse versículo. E por que estamos associando essas três coisas que citamos com o Deus triuno? Os irmãos observaram isso. Nós estamos associando três coisas citadas, certo? Como um caminho para a nossa alegria e gozo da fé. Então, vou repetir de novo. Nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, nossa comunhão com a palavra e nossa comunhão uns com os outros. Então, você fechou um ciclo. Bom, se eu tenho comunhão com o Pai e não tenho comunhão uns com os outros, essa daqui não é real. Ou ela não é, no mínimo, parcial. Se eu tenho comunhão uns com os outros e digo ter comunhão com o nosso Pai e com o Filho e não mantenho relação ou comunhão com a palavra viva de Deus, ela continua sendo incompleta ou parcial. Essa experiência só virá quando o ciclo se fecha. Não importa onde você vai começar. Se nós começarmos com a comunhão e devoção na palavra, você vai fechar o ciclo da mesma maneira. Se nós começarmos na comunhão uns com os outros, nós também não vamos errar. E isso é uma das coisas tão bonitas na oração do Senhor Jesus, no capítulo 17 de João. Porque ali, um quarto elemento, vamos colocar dessa forma, chamado igreja, ela é incluída nesse ciclo. Então não há nenhum erro, queridos irmãos, e nem estamos desfocados em almejar por uma verdadeira comunhão uns com os outros. Por quê? Porque esse versículo vai dizer por quê. Porque em fazendo isso, queridos irmãos, olhe com cuidado, escute com cuidado. Em fazendo isso, nós teremos a doce experiência de comunhão com uma pessoa que é assim um tanto desprezada ou colocada de lado. Então olhe para esse versículo e você vai entender por quê. Paulo acabou de fazer a saudação aí, capítulo 13, o último capítulo de 2 Coríntios, o verso 12 você tem a saudação. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdo. Então por que isso? Ele está falando de comunhão. Veja o verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Você viu? Então a nossa comunhão, se nós começarmos por aí dentro desse círculo, nós começarmos aí pela comunhão uns com os outros, será a nossa experiência e caminho de aprendermos a nossa comunhão com o Espírito Santo.
Irmãos, é o Espírito Santo que mantém, da mesma maneira, essa comunhão eterna entre Pai, Filho e Espírito Santo. É o mesmo Espírito que mantém esta união triuna, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus, não é? Ele é o Espírito de Deus. Quem mais conhece a Deus senão o próprio Espírito de Deus? Então, ele é o Espírito de Deus. Tendo recebido do Pai o Espírito da promessa, isso foi derramado para todos nós. Mas ele também é o Espírito de Cristo. Ele é o Espírito que esteve com Jesus em todos os momentos em que ele esteve na terra. Então, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo e ele é o Espírito da nossa comunhão. Então, se nós começarmos por aí, vamos chegar a uma comunhão com a palavra e vamos chegar numa verdadeira comunhão com o Pai e com seu Filho. Porque o Espírito Santo é o Espírito de comunhão. Se a nossa relação, então, cresce com o Espírito Santo, nossa comunhão com os outros também cresce. Se a nossa devoção com Ele aumenta, nossa relação de comunhão com a palavra viva também aumenta. E a nossa afetividade com o nosso Senhor Jesus e com o nosso Pai Celestial será real e verdadeira. Aí, quem sabe, iremos clamar com realidade nos nossos corações, que nós podemos clamar, Abba, Paizinho. Porque Paizinho é para aqueles que desenvolvem uma comunhão íntima com o Pai. Paizinho não é uma frase que nós vemos na palavra e falamos. Podemos falar, mas é mais do que isso. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, com toda certeza, ele poderia falar isso. O meu Paizinho celestial. Por causa que ele vivia essa vida de intimidade com o seu Pai. Então pense nisso. Comunhão uns com os outros. Vamos começar daqui, dentro desse ciclo. Não assim e nem assim. Vamos pensar nesse ciclo. Então, começando pela comunhão, pela nossa comunhão, pensando pela nossa comunhão com a palavra, e então a nossa comunhão com o nosso Pai Celestial. Como um caminho importantíssimo para desfrutarmos da plena comunhão com Cristo. Para que ela seja para nós real. Para que ela seja para nós verdadeira. Para que nós não sejamos apenas confessionários, não é? Dessa verdade, da plena comunhão com Cristo. E podemos assim ver como que nós estamos aí, neste ciclo. Por isso que Hebreus 9 vai dizer que nós não devemos deixar de congregar, por exemplo, como é de costume de alguns. Ou a palavra ali é de reunir. Tão bonito aquele texto quando nós vemos por essa ótica. Porque isso fere o próprio Espírito Santo. Porque se o Espírito é o Espírito de comunhão, e nós somos contrário a essa vida coletiva e comunhão, nós estamos entristecendo o Espírito de comunhão. Então é esse mesmo Espírito que mantém a comunhão viva. Pai, Filho e Espírito Santo em uma plena união. Então são esses três que dão testemunho no céu. Mas graças ao Senhor, porque nós somos este quarto elemento chamado igreja, que dá testemunho desta plena comunhão na terra. Porque o Espírito Santo nos colocou nessa unidade, em união com Ele. Em união com o Pai, em união com o Filho, em união com o Espírito Santo. Então, três testificam lá no céu. Mas a oração do nosso Senhor aqui, Ele ainda está na terra. E Ele vai orar da seguinte maneira. Então, nós vamos ler essa oração e vamos ver o que o Senhor possa reservar para nós aí dentro desse assunto. Então vamos ter em mente isso. Nossa plena comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja. Pense nisso. Então vamos ler essa oração dentro do tempo que temos aí. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. A palavra glória ou glorifique
ela aparece várias vezes nessa oração. É uma palavra importante para os irmãos considerarem. Me permita falar outra coisa a respeito desta porção aqui, desta oração. E talvez para você fazer um ajuste, não sei, conforme está na sua tradução. Irmãos, observe aí todos os pronomes. Na tua Bíblia está em minúsculo, por favor. Coloque em maiúsculo. Porque, irmãos, esta é a oração do nosso Senhor Jesus. E com muita beleza, e com muita realidade, e com muito zelo e temor, é Ele que está orando diante do seu Pai. A primeira glória aqui, irmãos, é a glória do Pai. A segunda glória aqui é a glória do Filho. Irmãos, que o Espírito Santo tire as nossas vendas. Porque ninguém é digno de fato disso. Porque essa oração tem essa primeira fase aí, esse primeiro grande e glorioso aspecto e principal, onde toda a nossa vivência, inclusive a igreja, precisa estar reunido nesse centro, nessa primeira parte da oração que vai do 1 até o 5. Então, o primeiro ponto da glória aí está relacionado ao Pai. Se você colocar esta oração junto com a oração de Paulo no capítulo 3 da carta aos Efésios, é quase a mesma coisa. Só que lá a relação é daquela plena comunhão com Cristo e com a igreja. Ali você encontra a glória de Cristo e a glória da igreja. Mas aqui você encontra algo mais. Das palavras da oração do nosso Senhor. Aqui você vai encontrar, em primeiro lugar, a glória do Pai. E depois você vai ver aqui a glória do Filho. Então você vai ver que o Filho tem como primazia glorificar a seu Pai. O Filho tudo sabe do coração do Pai. E por outro lado, o Pai visa glorificar totalmente o seu Filho. Então quem mais conhece o coração do Filho é o Pai. E quem mais conhece o coração do Pai é o Filho. E assim essa glória vai discorrendo. E graças ao Senhor. E louvado seja o Senhor. Porque essa glória não parou aí. E essa oração vai discorrer. E o Senhor agora vai orar e interceder pela igreja. E o Filho vai mostrar o seu coração com relação ao que ele pensa sobre aqueles que o Pai lhes deu. Então que linda oração. Mas essa é a primeira relação da glória. A glória do Pai, a glória do Filho e a glória da igreja. Então, completa esse assunto de comunhão. Essa oração traz tanta luz sobre essa vida. De devoção, de amizade uns com os outros, de comunhão com os santos. Né? Porque Ele nos colocou aí. Então pense nisso, a glória de Deus, a glória do Filho e a glória da igreja. Podemos colocar dessa forma. Né? Então a plena comunhão, podemos chamar assim. Que nós encontramos uma plenitude de comunhão. Então, no versículo 1 até o 5, tem essa primeira relação. Então, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Está vendo aí? Primeira correção que você pode fazer aí. Então, coloque um T maiúsculo nesses pronomes pessoais, né? Porque se refere ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho. Então pense nisso e faça essa alteração aí. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta. É por isso que vida eterna está relacionada à pessoa e não é a lugar. Observe isso. Vida eterna está relacionada à pessoa e não a lugar. E veja aonde que essa oração está sendo introduzida. E penso que o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, está aqui. Porque Ele está como intercessor, mas Ele veio como Salvador, cumprindo e orando segundo a vontade de Deus e o coração de Deus. Porque o Filho sabe muito bem qual é a oração de intercessão para os que são dele.
Porque ele conhece o quê? A vontade do seu Pai. É como se nós perguntássemos assim, o que nós podemos orar com relação ao nosso Pai Celestial? Então, acho que nós temos muito que aprender aqui com o nosso irmão mais velho, o irmão mais experiente, o irmão que mais conhece o coração do Pai. Porque muitas vezes nós fazemos essa pergunta, né? Temos tantas coisas para pedir, temos tantas coisas para reivindicar ou reclamar, e às vezes vem no nosso coração, na nossa mente, o que pedimos para o nosso Pai. Irmãos, de uma forma ou outra, isso mostra a nossa deficiência ainda de comunhão com o nosso Pai Celestial. E quanto nós ainda não conhecemos bem o seu coração. Porque quando nós adentrarmos neste lugar que o Senhor Jesus está adentrando, que é lá no Santo dos Santos, então nós iremos ver, queridos irmãos, o coração do nosso Pai. Nós iremos ver essa vontade sublime que estava lá na eternidade, antes de todas as coisas, e o que estava guardado, velado, oculto. Essa comunhão tão linda, essa comunhão tão doce, essa comunhão tão plena. Mas não é uma comunhão que ficou lá, queridos irmãos. É uma comunhão que está presente entre nós aqui, por mais pequeno que seja este rebanho e tantos outros. Deus sempre anelou, sim, pelo seu pequeno, fraco e pobre rebanho. Porque esses são dependentes do Senhor. Eles anelam pelo Senhor. Tudo que nós podemos fazer é isso. É tirar de fato as nossas sandálias, dispor a nossa vida, entregar a nossa mente ao Senhor, o nosso coração, e esperar do Senhor. Senhor, traga alguma coisa que vem da tua parte. Então, seguindo aí, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, por ele ser o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Filho eterno de Deus, Deus com Deus, do verdadeiro Deus, gerado, não criado, com uma só substância com o Pai. Não é? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é enviado da parte do Pai. A ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então veja aí novamente, eu te glorificarei na terra. Consumado ou completado a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então veja, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Porque ele é o Filho do homem, mas ele sempre foi o Filho eterno de Deus, que sempre manteve comunhão com o seu Pai, antes que ele viesse em carne. Há uma glória que sempre existiu. Essa glória do Filho eterno, o Deus eterno, uma glória única. Ninguém entra nessa esfera de glória e de comunhão. Uma glória que está reservada somente para eles, Pai e o Filho. Mas quando ele vem cumprindo a vontade de Deus, enviado por Deus como homem, como verbo encarnado, queridos irmãos, é por isso que a igreja pode provar da sua glória, porque ele veio especificamente para isso. Quando ele toca a terra, quando o Espírito Santo gera aquela vida no ventre de Maria, queridos irmãos, ele veio para repartir conosco uma glória. E essa glória é, sem dúvida, a glória do Filho do Homem. Porque essa tem tudo a ver conosco. Porque em todas as coisas, ele se tornou semelhante aos irmãos. E por isso ele pode ser o nosso socorredor. Porque em todas as coisas se tornou semelhante aos irmãos. Então essa é a glória que ele reparte conosco. E nessa glória, eu e você, podemos conhecer a plenitude do nosso Pai Celestial. Então ele veio para isso. O verso 4, eu te glorifiquei na terra,
consumado a obra que me confiaste para fazer, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Há num texto em Colossenses, no capítulo 1, o versículo 15 até o 19. É claro que, olhando para esses textos, olhando para a oração do Senhor e olhando para o relógio, nós já sabemos que estamos limitados em todos os sentidos para vermos tudo que está aqui e essa beleza. Então veja o verso 15, vai falar dele, e veja isso. 4 vezes se encontra assim, ele é. 4 vezes, aí do versículo 15 até o 18, 4 vezes. As 4 vezes têm uma conotação diferente, não é a mesma coisa, mas mostra a glória desse filho e desse filho do homem. Mostra como ele era, como um trono sublime, eterno, soberano, mas mostra também como um cabeça glorioso e como um homem entronizado. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui, irmãos, um cuidado para nós não bagunçarmos a palavra de Deus e não entrarmos em nenhum tipo de contradição. Ele é a imagem total, plena de Deus. Ele é a total expressão de Deus. Ele é a expressão exata, Hebreus 1 vai dizer isso, ele é a expressão exata do seu ser, do ser de Deus. Esse é o nosso Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Então essa palavra primogênito não se refere que Jesus é o primeiro criado. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que antes de todas as coisas, Deus estabeleceu que nele tudo estaria concentrado e que ele é o primeiro de tudo, não o primeiro criado, porque senão ele seria criatura. Ele não é criatura, nós somos criatura, nós somos criação de Deus. Jesus não é criado. Jesus não é criado. Jesus é Deus. E como Deus, como Filho eterno, ele está em primeiro, primogênito, em primeiro, de todas as coisas que este Pai da glória, expressão usada por Paulo em Efésios, elaborou. É por isso que glória, realmente, é bem impossível de definir toda a grandeza dela. Então, o Pai da glória elaborou todo um cenário glorioso e de glória. E o Filho, ele é a imagem do Deus invisível, o primeiro de tudo, e não o primeiro criado. Certo? Então esse é o primeiro, ele é. Né? O que ele é. O primeiro de toda a criação de Deus. Pois nele foram criadas, veja essas palavras, todas, tudo, nos remetendo a uma plenitude, porque esse livro fala de plenitude. A oração do Senhor Jesus está falando dessa plena comunhão, dessa plena glória que ele tem com o Pai, que o Pai tem com o seu Filho, que ele era antes de todas as coisas, ele tinha uma relação de amor com seu Pai antes de tudo, com a glória que eu sempre tive junto de ti, indissolúvel. Irmãos, se nós, pela graça do Senhor, adentrarmos nisso, pelo Espírito Santo, nós não temos, ou melhor, teremos a dimensão, irmãos, de quão seguro é a nossa salvação. Sim, a nossa salvação é segura porque ele morreu, derramou seu sangue, perdoou nossos pecados, mas, irmãos, é mais do que isso. É porque ele possui uma relação com o Pai indissolúvel. E se na vontade do coração de Deus incluía enviar o seu Filho por causa do pecado, para trazer de volta esse povo à união com ele,
Então, se essa relação era indissolúvel, sua obra também é indissolúvel. E a nossa salvação, mais ainda. Porque isso não se dissolve, queridos irmãos. Porque a salvação não é feita por um acontecimento. Era realizado para cumprimento de uma vontade. E os três que testificam no céu são unânimes em um só propósito, em uma só vontade. Então, seguindo aí, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, aquela que vemos, aquela que não vemos, não é? Tudo foi criado para ele. E ele é o primeiro de todas essas coisas. No céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Que segurança, queridos irmãos. Que medo que você tem do seu adversário. Quando nós olhamos para esse texto, nenhum. Certo? Se você for à frente aí, no capítulo 2, verso 15, veja esse versículo. Paulo fazendo uma advertência sobre o legalismo, e ele faz comparações com essas porções que estamos lendo ali, do 15 ao 19. Aquela é a base para Paulo mostrar para os irmãos e fazer para os irmãos as advertências. Ele fala assim, olhe para as advertências e olhe para as glórias e para o nosso Cristo. Ele fala assim, acha que compensa vocês seguirem aí um legalismo? Ele vai falar assim, nada se compara. Qualquer coisa que vocês possam elaborar é incomparável com a exaltação, com a glória do nosso cabeça. Vocês não precisam de nada disso. Vocês precisam de uma coisa só. Ter Ele como primazia sobre todas as coisas. Então, o verso 15 está assim, ó, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse aqui é o antídoto, ou então o remédio. Sabe para quê? Dentro desse versículos do 11 até o 17, é o remédio ou o antídoto para o legalismo. Por quê? Porque ele está acima, ele reina sobre todas as coisas, sobre o principado, sobre o potestade, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre o ego, sobre tudo. Aliás, ele já encravou este adversário, esse príncipe desse mundo lá na cruz. Ele já triunfou sobre eles. Ele expôs ao desprezo, à vergonha. Toda a tática, toda a tentativa que o diabo almejou já caiu por terra. Porque ele é antes de todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas. Ele governa. O diabo não tem poder mais sobre a vida da igreja. O diabo não dominará mais, jamais dominará aquilo que Deus uniu. Porque isso é indissolúvel. Essa não é obra de homens. Ela não vem de filosofias humanas, de ideias humanas. Ela vem do trono de Deus. Ela vem dos céus. Ela não brota da terra. Ela manifesta na terra. Mas ela brota do trono de Deus. E é para lá que nós temos que olhar. Porque é para lá que ele foi. E é lá que está o nosso sumo sacerdote. No seu trono, exaltado, glorificado. É para lá que nós olhamos. E lá nós não vemos nenhuma variação, nenhuma mudança. O seu trono não mudou desde a eternidade. A sua descida, a sua morte, a sua humilhação, seu sepultamento, sua ressurreição e seu trono. O trono é o mesmo. Só que agora nós temos um homem entronizado, a qual nós temos plena comunhão, identificação, devoção. Há um homem assentado à destra do Deus, o Pai, na majestade. Majestade no céu. Esse é o nosso Senhor. É para lá que temos que olhar, é para lá que temos que mirar a nossa atenção. Irmãos, nenhum tipo de regra, conduta, uma prática humana, uma tentativa de alcançar algo mais espiritual não vai funcionar. Nossos olhos devem mirar para Ele, para o lugar que Ele está, o seu trono. Porque a oração do sumo sacerdote fala de glória. É assim que nós vamos conhecer
nosso Pai, o Filho. É assim que vamos manter comunhão com o Espírito Santo e uns com os outros. É nessa luz. A nossa comunhão não se baseia nas coisas daqui. Então vamos seguindo aí. Então o verso 15 do capítulo 2, um lindo verso. Então ele despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Voltando ali então, o versículo 16. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, domínio sobre todas as coisas. Então, segundo ele é, no verso 17, ele é antes de todas as coisas. Lembre-se da oração 17? A glória que o Filho sempre teve com o Pai, antes de todas as coisas. Indissolúvel. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode interromper isso. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Sabe qual é a ideia? Aqui, para nós vermos a grandeza do nosso Senhor, nele tudo subsiste. Hebreus vai dizer que ele é sustentador. Se o Filho não existisse, tudo na face da terra e as nossas vidas iriam se desintegrar, desfazer, virar um nada. Porque nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de todo o universo, de todas as coisas e de todos. Tudo foi feito por causa dele e por meio dele. E ele é então o sustentador. Sabe, irmãos, é por isso que a igreja de Cristo, ela está aí, até os dias de hoje. Porque se ele é o sustentador de todas as coisas, muito mais daquilo que alegra o coração dele. E isso está tão relatado na oração de João 17 de maneira tão bonita. Se o coração dele está alegre por ele ver e manter uma comunhão com o Pai, ele conhece tudo sobre o Pai conhece tudo sobre o Filho, mas naquela oração nós vamos descobrir que a alegria do Filho está diretamente relacionado à comunhão do Santo. Porque ele sabe que essa é a vontade de Deus. Então, seguindo mais um pouco aí, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Um terceiro, ele é. Verso 18. Mais uma coisa então. Agora ele é o cabeça. Agora sim. Você viu? Então ele não só é cabeça do corpo, mas ele é, na verdade, um cabeça aí de muita coisa. Né? E tudo é coordenado e cuidado e suprido e sustentado por ele mesmo. Então ele é o cabeça. Agora sim. Está falando da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Cabeça supremo. Um só cabeça. Aqueles que devem se submeter e render a esse único centro de governo, o nosso Senhor. Cabeça sempre vai falar de governo. Um só governo. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Um quarto, ele está aí. Tem um ponto, ele é, novamente, o princípio. Veja aqui, outra expressão bonita. E nós vamos concluir só com essa porção por aqui, porque realmente não é possível. Mas com a ajuda do Senhor podemos fazer isso na próxima reunião, para lermos toda aquela oração. Ainda que venhamos desfocar um pouco do assunto geral, mas não tem problema. Estamos falando da nossa alegria completa, do nosso gozo completo. Estamos falando de plenitude, queridos irmãos, de comunhão. Quando nós falamos de gozo completo, sempre liga essa palavra à plena comunhão com o Pai, com a palavra e uns com os outros. Porque não há gozo fora disso. Entende? Então não una felicidade, satisfação, gozo na palavra de Deus fora dessas coisas. Porque você não vai encontrar. Não vai.
elas sempre estão relacionadas a isso. Ou diretamente ao Senhor, ou diretamente à relação nossa, uns com os outros. Sempre. Sempre. Então pense nisso. Então ele é o princípio, é claro que, princípio do quê? De todas as coisas. Você sabe o que isso significa? Vamos tentar, com a ajuda do Senhor, explicar. Não há nenhum princípio estabelecido na face da terra e não há nenhum princípio espiritual estabelecido na palavra de Deus fora de Cristo. Vou ser mais específico no que concerne a palavra. Não há nenhum princípio fora da revelação, a maior, da encarnação do Verbo de Deus. Vou repetir. Ele é o princípio de todas as coisas. De tudo. Não só princípio agora no sentido de início. Sim, ele é o alfa, o ômega, ele é o começo, o meio e o fim, ele é o princípio e o fim, entre começo e fim. Tudo que está ali no meio, inicia nele e termina com ele. Ele é começo, meio e fim, certo? Então não há vácuo entre o início e fim. Cristo enche esse meio com todas as coisas. Início, meio e fim. Ele está envolvido com todas as coisas, mas é mais do que isso. Pense princípio aqui como algo estabelecido. Então, o princípio principal da palavra de Deus é a encarnação do Verbo. Não há nenhum princípio que nós possamos compreender na palavra de Deus que esteja fora da revelação da sua encarnação. Entendeu, irmãos? Nós queremos ser guardados de apostasia. Você quer ser guardado de falsas doutrinas, de ensinamentos errôneos, de psicologia, de misticismo, de legalismo, de ascetismo. Tudo que está em Colossenses. Queremos ser guardados em nosso dia dessas coisas. Só tem um único caminho. Ver que todas as coisas e todo ensinamento está estabelecido em Cristo como princípio. Qualquer coisa, qualquer ensino da palavra de Deus que estiver disfarçado e fora disso, queridos irmãos, não é genuína revelação do Senhor, do Espírito Santo. Todo princípio tem que estar estabelecido em Cristo Jesus. Ele é base para o nosso conhecimento. Ele é base para entendermos a doutrina, a própria doutrina de Cristo, mas os ensinamentos de Paulo, de Pedro, de João, está estabelecido nele, o princípio. Qual o princípio para a sua vida familiar? É o mesmo. O que o Senhor busca na sua vida familiar? O mesmo. Para a nossa vida pessoal, o mesmo. Para a nossa vida coletiva, o mesmo. Ele é princípio para todas as coisas. Então que o Senhor nos ajude muito. E é assim que então o Espírito Santo vai desenvolvendo a palavra de Deus. Trazendo todos os ensinamentos como princípio. Isso é estar guardado das diversas opiniões humanas. Né? Então, ele é o princípio. E tem algo mais aí para nós concluirmos. Então, ele é o princípio. Novamente a palavra primogênito. Mas agora está relacionado a quê? Ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar pelo poder do Espírito Santo. Porque ele é o primeiro que se entregou. A morte não tomou o nosso Senhor Jesus, por isso que ele é o primeiro. Você pode olhar na Bíblia e falar, não, tem alguém que morreu primeiro, Lázaro, por exemplo. Lázaro, a morte de alguma maneira tocou a vida de Lázaro. Jesus não foi assim. O pecado não tem poder para tocar aquela vida, porque ela é santa, ele é santo, ele é perfeito. Nunca o pecado tocou a vida do nosso Senhor. Não é por isso que ele foi morto. Ele a si mesmo se entregou
pelo cumprimento da vontade do seu Pai que enviou, a si mesmo se entregou. Quando ele, então, entregou o seu Espírito, Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Porque minha vida ninguém a tira. Eu espontaneamente a dou. Então o pecado nunca tocou o nosso Senhor Jesus. Nunca. Então ele é o primeiro a ressuscitar. Ele entra naquela morte. Ele vence o pecado. Ele fecha aquele ambiente, tomando a chave da morte e do inferno. E dali ele sai vitorioso. E ali está aquelas palavras de Colossenses, capítulo 2, verso 15. Então ele triunfa sobre principados e potestades. Então, ele é o primogênito dentre os mortos. Porque ele venceu o pecado. E o Espírito Santo ressuscitou. Ele é as primícias de Deus. Veja um único versículo sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15. Os irmãos verem isso de outra maneira. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 15, verso 20. 1 Coríntios 15, 20. Está assim. Mas, de fato, Paulo está falando de ressurreição. Daqueles que estavam desconfiados aí e questionando se Cristo havia ressuscitado. E Paulo vai dizer sim, ele ressuscitou conforme diz a palavra de Deus. Porque é uma questão de fé. Paulo dá uma resposta tão simples, é a mesma que nós deveríamos dar. Mas vocês creem na ressurreição de Cristo? Sim, porque assim diz as Escrituras, que Cristo morreu e ressuscitou. E se Cristo não morreu e não ressuscitou, é vã toda a nossa fé. Se essa não é a nossa fé, é vão toda a nossa vida. Porque a nossa vida está baseada aí. Vida de ressurreição. Nós já passamos da morte para a vida. Porque Cristo venceu a morte e ressuscitou. Então, segundo Paulo, ele responde dessa forma. Assim diz as Escrituras. Que Cristo morreu e ressuscitou. Aí o verso 20. Bom, se isso é fato, e é de fato, porque assim diz as Escrituras, mas de fato, então Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele veja aí a palavra, primícias. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o primeiro dentre os mortos. Irmão, será que o Espírito Santo pode encontrar louvor no nosso coração por causa disso? É por causa disso, queridos irmãos, que nossa ressurreição desse corpo pecaminoso está garantida. Se não for por meio do arrebatamento, será por meio da transformação gloriosa dos nossos corpos. Então, tragada foi a morte pela vitória, porque tudo foi consumado. Por quê? Porque ele é as primícias. Ele é o primeiro a ressuscitar. E ele sela mais uma vez a certeza da glorificação dos nossos corpos. Então seremos semelhante a ele, como ele é. Glorioso, sublime, a glória da igreja e a glória de Cristo. Está vendo aí, irmãos? A plena comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja. A glória de Cristo, a glória da igreja. O mesmo corpo que ele se apresentou já, corpo glorificado, para os discípulos, é o mesmo corpo que nós receberemos. Uma dádiva do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Romanos 8. O mesmo Espírito ressuscitará os nossos corpos e teremos corpos glorificados.
Iremos ver o nosso Senhor, ver com olhos, ver como Ele é. Irmãos, que identificação teremos? Iremos ver como Ele é. E com toda certeza, Ele vai mostrar até as marcas da cruz nas suas mãos. Então, Ele é as primícias, como está aí, dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Agora olha o verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23. Agora ele vai estabelecer a ordem das coisas. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias de Deus, certo? O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Agora veja, depois, está falando da glorificação dos nossos corpos. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Louvado seja o nosso Senhor. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E os pés aqui fala da igreja. A glória de Cristo, a glória da igreja. Cristo as primícias, depois na sua ordem, os que são de Cristo, as primícias de Cristo. Cristo, as primícias de Deus. A igreja, as primícias de Cristo. Então virá o fim, e todas as coisas serão colocadas debaixo dos seus pés, e devolvido ao nosso Deus e Pai celestial. Que o Senhor fale conosco. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos. E mais do que isso, encha os nossos corações. Tudo que podemos fazer, irmãos, é tirar as nossas sandálias e clamar pelo Espírito de comunhão. Com toda certeza, Ele trará ao seu coração, ao meu coração, esse gozo, essa felicidade da plena comunhão com Cristo e uns com os outros. Vamos orar. Pai, a Ti entregamos a Tua palavra. A Ti expressamos a nossa gratidão, o nosso louvor, nossa devoção ao Senhor nesta noite. Seja o Senhor entronizado, exaltado, como Tu és, como um Rei glorioso, como cabeça exaltado, como aquele que triunfa sobre todas as coisas e sobre nós. Seja o Senhor sempre entronizado. Manifesta ao Senhor pelo Teu Espírito a Tua palavra entre nós. Desperta os nossos corações. Encoraja-nos para que possamos perseverar em Ti mesmo e na Tua palavra. Acende ao Senhor aquilo que está apagado. Desperta as nossas vidas. Reaviva ao Senhor os nossos corações nesses dias do fim. Anima-nos pela Tua palavra, pela vida de amor uns com os outros, pela comunhão que temos com o Teu Espírito, pela comunhão que temos contigo, ó Deus e Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, confiando que o Senhor falará conosco mais uma vez. Que essas palavras permaneçam nos nossos corações e nas nossas mentes. Obrigado, ó Deus, por esse tempo da Tua palavra. É em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.